surge quando estávamos a fazer o plano para o ano 2015, para trabalhos da Fértil, e surge a oportunidade de fazermos um trabalho comunitário, então decidimos fazer um projeto contínuo, desde o projeto comunitário até à criação que vamos ter no final do ano, que toda ela tivesse o mesmo tema. Fizemos uma pesquisa sobre o amor, foi o tema selecionado, não tem assim muito o porquê de porque que foi. Já tinha vindo do surrealismo também, do ano passado, quando estreámos o Cotidiano, o amor era um dos temas e do manifesto. E foi um dos temas que também Sim, nos... se calhar suscitou assim mais. Depois a ideia era fazermos a recolha com um grupo de senhoras, no caso foi só de senhoras de terceira idade, um centro de convívio, sobre histórias de amor que aconteceram, que não aconteceram, tradição, populares, etc., verdadeiras, e daí criámos o espetáculo comunitário. E agora com essa mesma informação e baseado em algumas histórias delas, de uma forma ainda mais dramaturgicamente trabalhadas, vai surgir uma nova história. Depois foi preciso criar os títulos para os espetáculos. Então surgiu para um, O Amor Quase Perfeito, e para o outro, O Morro de Amores. Acho que até surgiu primeiro O Morro de Amores e depois O Amor Quase Perfeito. Sim. E a ideia era trabalharmos um bocadinho nestas duas linguagens com a mesma base de histórias, duas histórias completamente diferentes. Nino foi uma seleção feita entre a Fértil e o município de Famalicão, que foi quem nos apoiou institucionalmente e financeiramente para o projeto, dentre vários grupos que estavam a precisar de alguma atividade para dinamizá-los mais um pouco. Nino foi-nos dado como uma opção e nós concordámos. Não houve nenhuma relação anterior. Não. No casting, o processo foi as senhoras que quiseram participar e que faziam parte do Centro do Convívio de Nino, mostraram-se interessadas, aquelas que se mostraram interessadas e que tinham disponibilidade, juntaram-se a nós e fomos-nos encontrando durante 2 vezes por semana, durante 3 meses, quatro meses, e a partir daí tivemos um senhor que apareceu 1 vez, 2 vezes, mas também, como viu que era muita galinha, desistiu. E depois, a partir daí, fomos recolhendo histórias. Primeiro fizemos uma apresentação da Fértil, elas próprias fizeram-nos uma apresentação de cada uma delas, e depois, a partir daí, fizemos uma recolha de histórias, fomos-nos entrevistando, fomos conversando e fomos recolhendo algumas histórias, algumas mais interessantes do que outras, e pronto, e a partir daí fizemos uma seleção. A seleção foi mais perceber quem é que estava com a dinâmica para ser que tivesse mais texto. Do grupo, sim, mais do grupo daquelas que foram os intérpretes principais e depois o grupo do coro. Portanto, damos a opção das pessoas decidirem se queriam ir para o coro, se queriam ir para a parte de interpretação e ter texto e poder ter uma presença mais frontal no espetáculo. Sim. Que nem sempre as pessoas estão bem viradas, não é? Mesmo algumas disseram que iam para o coro e depois não apareceram. Mesmo em relação ao público, não é? A relação de fazer um espetáculo com o público é diferente do que elas fazerem um espetáculo entre elas, ou fazerem uma apresentação na festa de Natal, ou seria uma coisa diferente, e nem todas têm essa disponibilidade, e foi um bocadinho por aí perceber quem é que estava mais à vontade. Não havia uma história de ficção, mas foi contada por uma delas, praticamente tudo real. Sim. Ligeiramente alterado para que pudesse ser um espetáculo de teatro. Sim, com uma poética diferente, porque era um espetáculo, mas tudo baseado em histórias delas.
Omitimos algumas coisas que elas queriam que nós não disséssemos. Tentamos protegê-las também. protegê-las um bocadinho. Mas foi tudo baseado em histórias delas. Sim. Nas entrevistas que fizemos com elas. Gratidão. É a entrega. Estamos a falar de senhoras que têm mais de 60 anos, de 65. Mais nova era 65. A mais nova. Portanto, algumas delas pela primeira vez estavam a utilizar, por exemplo, um microfone. Outras pela primeira vez estavam frente ao público, estavam expostas, né? E todo o processo, desde o início, desde a apresentação até ao espetáculo final, foi um crescendo. E o teatro tem destas coisas, tem a fantástica forma de unir as pessoas e delas descobrirem elas próprias e umas às outras. E acho que foi isso que aconteceu neste centro de convívio. Foi, de repente, elas já se conheciam há tantos anos, mas nenhuma delas se conhecia da maneira que se passou a conhecer quando começámos a trabalhar com elas. E acho também que isso também, no final, essa gratidão foi também em relação a isso. Ou seja, de elas se sentirem também úteis à sociedade, se sentirem pessoas. Apesar de a direção do espetáculo foi feito sobretudo pela parte da Neuza na encenação, mas estivemos os dois na direção do espetáculo, portanto partilhámos os mesmos problemas. E o que era engraçado é que quando estamos a trabalhar com um grupo de pessoas de idade, começámos por ter uma série de entraves. Por exemplo, percebemos que não podíamos fazer o espetáculo com elas de pé, porque elas não aguentavam até ao fim. Então tivemos que pensar num espetáculo que fosse sentado. Mas como é que íamos criar o espetáculo com elas sentadas e criar movimento sobre isso, criar história com isso? Porque as pessoas não estão para ali para não ver um espetáculo para ver pessoas sentadas. E isto tudo a nível criativo, e a nível de direção de espetáculo, e a nível de criação, e que é interessante porque puxa por nós de uma forma um bocadinho diferente. É sempre mais fácil quando nós temos as condições todas, quando temos um bom elenco, quando temos a tecnologia toda, tudo mais para trabalhar, mas quando não temos, isso cria-nos formas de trabalhar as coisas de outra maneira. Isso também foi interessante. Mas sim, em resumo, a parte melhor de tudo foi realmente percebermos a gratidão por parte das senhoras em relação ao trabalho que nós fizemos com elas, que normalmente no teatro não é uma relação que exista entre encenadores e atores, ou entre músicos e encenadores, ou entre cenógrafos e... É uma relação profissional, não é uma relação de gratidão. Daí também ser espetacular a questão do... Sim, depende. Quer dizer, a parte comunitária tem isso, não é? Sim. Que não tem no teatro profissional. Tem outras questões, que também são elas muito boas, e acho que é incomparável até. Mas sim, é aquilo que a Fértil também defende, não é? Esta dádiva, este é um processo simbiótico, ou seja, nós demos-lhes, mas elas também nos deram. E não é por acaso que vamos fazer um espetáculo, o próximo espetáculo da Fértil será baseado em todo o processo e todo o trabalho com elas, com o Amor Quase Perfeito. É difícil. São todas elas especiais. Algumas das histórias que não entraram na peça nós vamos usá-las no Morro de Amores. Sim. Mas todas elas são especiais, todas elas são diferentes, não é? Tocámos em amores diferentes durante o espetáculo. E tocámos no amor de mãe, num amor platónico, no amor às coisas, não é? À natureza, no amor mais físico, mais namoradeiro, no amor religioso. Eu gostei mais daquela história
Da Lourdes. Mas isso é. A parte humorística também fazia parte. Não, acho que é mesmo difícil. Acho que a história que mais me tocou e que foi com essa que fechámos o espetáculo era realmente a da Maria, quando ela dizia que casou aos 21, teve casado há 28 anos e a viúva há 38. Os números são próximos disso. E saber que ela que foi parteira e nunca teve filhos. Mas isso não está presente. Isso não chegou a estar presente no espetáculo. Mas, por exemplo, essa é uma das histórias que vai para o Morro de Amores. É uma das... não a história em si, mas é muito baseado também nessa história. É possivelmente uma das... Conhecemos uma das pessoas que como ela dizia, que apesar de ter um ar resmungona, e este nunca deixou de sentir, que era o coração, porque ela era mesmo assim, e acho que era também um bocado incompreendida dentro do grupo. Mas quando falava connosco, separada do resto do grupo, notavas que tinhas ali uma pessoa que, apesar de solitária, tinha uma compaixão enorme, tinha uma vontade de viver gigante. Sim, mas eu acho que isso estou aqui falando fora do espetáculo, acho que é uma coisa que faz parte de toda, que é uma característica das pessoas que vivem sós, que é uma espécie de proteção, sim, um escudo protetor, e a parte de ser o facto de ser resmungona e não querer que as pessoas façam as coisas por ela, mesmo ela tendo algumas debilidades, não é? Sim. Físicas, e tendo já 85 anos, 87. Ela era uma pessoa com um coração. Sim, que é o comum a todas as pessoas. As pessoas... É o amor. O amor está na base de tudo. Por Está muito na base, rotos. não é? O amor está na base do bem e do mal. Porque é que existem guerras? Porque as pessoas se amam, não é? Porque é que existem divórcios? Porque é que existe violência doméstica? A base é o amor de tudo. O amor é a base Sim, da é uma coisa humanidade. complexa, porque depois também podes ter... o amor não é uma coisa bonitinha. Já dizia o Miguel Seus Cardoso, o amor é fodido. É o rapaz. O amor está na base. O amor pode ser uma coisa dura. Por exemplo, essa senhora, apesar de ter casado durante pouco tempo para a vida dela, o amor é uma coisa que lhe dói, que lhe causa dor, de certa maneira. Portanto, o amor não tem que ser uma coisa bonitinha. Pode ser, mas aliás, eu acho que até nem é. É uma coisa que cria vários sentimentos. Primeiro de tudo, quer dizer, nessas duas sessões nós praticamente tivemos sempre os dois juntos. E as primeiras sessões até foi mais o Rui que teve a fazer a gravação. Mas aquilo que nós fomos percebendo, essa moldagem, primeiro foi tentar dar-lhes a entender o que era o teatro. Não o teatro comum ou o teatro que elas viam há uns anos atrás ou assistiam Cena de revista, cena de teatro popular, o alto. A forma como elas viam o teatro, primeiro foi uma das questões. Sim. Depois primeiro foi desbloqueá-las, né, nas entrevistas. Mas quem são vocês? O que é que vêm para aqui fazer? Querem que a gente fale de nós? Mas nem sequer vos conhecemos, né? E depois, a partir do momento em que elas começaram a perceber que nós éramos como elas, né? Pessoas. E elas próprias começaram a se entender umas com as outras, começaram-se a desbloquear. E já não tínhamos controle. Primeiro queríamos que elas falassem, elas não falavam, e sim, depois, quando nós queríamos que elas calassem, elas já não se calavam. Pronto. Tinham histórias que nunca mais acabavam, mesmo até ao fim do processo, vinham sempre com coisas novas, com temas novos, com histórias novas, e mesmo durante os ensaios, já com um texto definido e acabado, sim, tínhamos sempre coisas para acrescentar. Sim, até ao ponto de dizer, olha, tentem decorar o que já temos aqui.
programada, mas sim, até à última semana fui sempre a quererem pôr informação nova no espetáculo. Obviamente tivemos que pôr um travão, chegamos a um mês da estreia, o que é. Sim, mas é um processo normal, não é? Acho que mesmo com profissionais, os Sim, mas primeiros... com os profissionais é mais fácil a gente lidar. Sim, mas mesmo as primeiras sessões, as primeiras horas de trabalho são sempre mais... Experimentação. Havia um que, dada a idade das pessoas, era saber se as íamos ter no final do trabalho. Connosco. Houve pessoas que adoeceram, pessoas que caíram, lutaram para continuar e conseguiram estar no dia da apresentação. Acho que esse foi o único e maior dificuldade, foi percebermos se as pessoas iam ou não. Houve uma senhora que faltou ao ensaio geral, ou ao ensaio antes do ensaio geral. Faltou ao ensaio geral, tipo, bom, se não vem ao ensaio geral, pode não vir ao espetáculo, pode ter cancelado na cabeça dela a sua participação. A Neuza já estava a preparar-se para poder entrar em cena ou não, mas depois apareceu no dia. Foi fixe, foi simpática. Sim, outra dos entraves que podia acontecer no espetáculo, da apresentação, era o tempo. Assim, porque era ao ar livre. Porque era ao ar livre. Mas nada de... Acho que nós também, apesar de ser o primeiro espetáculo comunitário que a Fértil faz, tanto eu como a Neuza, já fizemos vários trabalhos deste tipo, com outros grupos, com outras pessoas, com outras temáticas, e já nos faz perceber uma série ou antecipar uma série de problemas. E temos, normalmente, por norma, dentro do risco que nos permitimos a nível artístico, a nível de produção não permitimos tanto risco. Ou seja, as coisas ficam logo muito bem afinadas antes de começarmos o trabalho a ser feito. E está tudo muito bem programado, os calendários, quem é quem faz o quê, de onde vêm os orçamentos, tipo, tudo isso está muito bem esquematizado. As únicas coisas que foi assim mais até ao fim, mas também não era grave, era termos um porco passar no final do espetáculo. Foi dos processos logísticos que ficou ali mais, porque queríamos saber quem é que ia dar o porco, não íamos comprar. Depois tivemos o alto patrocínio, Carnes Landeiro, que lá ficou com o porco e toda a gente ficou contente com isso. Mas de resto estava tudo programado de forma a que, se houvesse algum erro ou houvesse alguma falha, pudesse ser recuperado. Acho que não há nenhuma produção que a Fértil tenha feito que, mesmo com doenças à mistura, com dificuldades de tempo e tudo mais, tivéssemos tido problemas de produção, ao fim e ao cabo. Mas está a surgir. Inicialmente era curiosidade. Depois começou a ser uma ansiedade. Ou seja, elas vinham com vontade de trabalhar, mas muito ansiosas, para perceber o que é que iam fazer, como é que iam fazer, e o que é que ia ser, e como é que era o texto. Depois de terem o texto, como é que iam conseguir decorar. Que já não tinham idade, que já não iam conseguir, que a cabeça já não dava mais. Então era este estado de ansiedade, misturado, claro, com quedas, os problemas de casa normais, doenças, problemas de casa normal, mas não traziam muito pouco. Nós fazíamos um pequeno aquecimento inicial, mais só para as orientar, de forma de, ok, a partir de agora estamos em grupo, estamos aqui e vamos trabalhar sobre isto. Porque aquilo era um grupo tão heterogéneo, estávamos a falar de quantas senhoras? 17, 18, às vezes mais, menos, o grupo houve ali momentos que variou um bocadinho. Elas vinham com energias muito diferentes, mas sim, algumas solidão, outros com problemas de família, outras com, percebia-se assim, mas não houve assim tanto tempo para elas transparecer isso. Elas usavam aquilo mesmo como um momento zen para sair fora
desse âmbito de problemas, então tentávamos um bocadinho de concentração, porque aquilo não dava muito para concentrar, era o que era. Fazemos alguns exercícios iniciais, que uma das senhoras repetidamente pensou que ia ser aquele espetáculo, que eram os exercícios de aquecimento, e não conseguia perceber que depois... Sim, havia também ali algumas que tinham, não sei se tinha a ver com a idade, também com a educação, a própria escolaridade, não é? Não conseguiam discernir muito bem o que é que era a parte do espetáculo, o que era a parte de trabalho e laboratório e experimentação, e então ficava ali meio confusa. Mas acho que depois nas últimas sessões, provavelmente no último mês, a coisa começou... Sim, quando começámos a fazer ensaios no exterior, no espaço, perceberem o espaço, a ordem das coisas, aí já perceberam que havia uma parte que era exercícios e outra que era espetáculo. Mas muito bom. A música, em todos os espetáculos da Fértil, há música. Importa-me como criador, não vejo que os espetáculos sem música não me interessa muito. A dada altura da criação, sentimos a necessidade de eu partilhar o palco com as senhoras, da forma que elas não se sentissem sozinhas, e optei por estar em cena com elas e tocar a música ao vivo. As músicas do espetáculo, tinha ali um misto que eu queria fazer, mas que não consegui, se calhar um bocado de falta de tempo também, e não se proporcionou, que era ter trabalhado as músicas tradicionais com música eletrónica e tentar pô-las a cantar e sobrepor em questões em ambientes um bocadinho mais desconfortáveis para elas. Isso não surgiu, contudo parte das músicas são delas, e depois terminamos com Summertime numa versão portuguesa, que foi muito interessante. Se calhar provavelmente elas nunca cantaram jazz na vida, ou não sabiam sequer a diferença entre uma coisa e a outra, mas que a música lhes agradou a cabeça e que elas ficaram muito contentes com elas. Isso também foi verdade, e que acabou por ser a música final do espetáculo, e que resultou muito bem. Sim, e depois quando fazíamos aquecimento, quando começámos com as entrevistas, também fomos fazendo recolha de músicas, e elas cantaram imensas. Sim, houve e uma que elas seleção. foram as selecionadas. Mas percebemos que elas a cantar eram muito afinadas e gostavam de cantar. Pronto, e a música era muito mais fácil para elas também de decorar e de estarem mais à vontade, porque é a música, não é? E então foi também por aí que optamos pelas músicas que elas também já conheciam. E ensaiar a última, pensávamos que elas já estavam a desistir, e ainda estávamos para ir no segundo ensaio da música. Já está muito difícil, nós não conseguimos. Mas conseguiram. Sim, e mesmo assim... E conseguiram bem. Obrigada. A maestra... Essa do Summertime surge quando saí uma vez de um dos ensaios. Comecei-me a lembrar dessa versão, que é de um disco de jazz para crianças, e como íamos fazer o espetáculo exatamente no dia de verão, comecei a trautear a música e lembrei-me, isto era excelente, se era esta música, e quanto mais eu ouvia a música cantada pelas vozes delas, mais eu achei que fez todo sentido, quase que aquela coisa que era giro isto, mas isto era giro, depois tornou-se uma peça essencial de terminar o espetáculo, e foi interessante. Mas sim, é daquelas coisas que acontecem nas viagens de carro sozinho, a gente acaba por ter algumas ideias. Foi o ciclo, não é? Sim. Do espetáculo. Sim, mesmo a estrutura do espetáculo, o facto de ter um coro, voltar um bocado à origem do teatro grego, como eram muitas, ter uma personagem cada uma também ia ser difícil, então porque não optarmos por o coro, por o corifeu,
Sim, era importante. E termos ali também uma dos ícones e das bases do teatro, e dar-lhes também a conhecer essa formação, dar-lhes essa formação, dar-lhes a conhecer a base também. Então, separar, termos um corifeu, termos o coro, termos um corifeu, que dá mote depois às histórias das personagens. Só que, pronto, a nossa corifeu era muito poética. Sim. Ainda lhes devo uma visita, e que vai ser agora muito em breve. Vou deixar passar o mês de agosto, porque possivelmente estão com as famílias e tudo mais. Mas sim, vamos lhe fazer uma visita. Mudou. Quer dizer, pelo menos elas dizem que sim. Nós sentimos que mudou. Elas também nos disseram, no fim do espetáculo, estava ansiosa que este dia chegasse e agora que chegou, tenho pena. Acabou. Sim. Sentiram isso. Quando eu fui fazer uma visita, uma delas estava de passagem, por lá viu o carro e decidiu entrar porque eu estava lá para ver. Isso significa que já tinham alguma saudade, isso nem tinha passado uma semana. E sim, mesmo uma das senhoras que não entrou na peça, mas que acompanhou o processo todo, foi uma das que colaborou, mas que não esteve no palco, estava no backstage. No final do espetáculo, ela comoveu-me um bocado, porque ela disse: foi tão bom isto, formámos uma família. Uhum. E foi O problema foi agora comovente. surge realmente a continuidade destes projetos. Isto é sempre um bocado difícil para o nosso lado, porque os projetos comunitários começam e acabam, como qualquer projeto artístico que nós temos. Não é que seja a nossa intenção, mas não há, ou pelo menos nós não temos, outra forma de dar uma continuidade ao projeto. Sobretudo porque a geografia onde nós estamos, Famalicão, não nos permite dar uma certa continuidade. Acho que se nós estivéssemos num meio mais pequeno, esta relação poderia ser um bocadinho mais trabalhada, mas aqui não é assim tão fácil quanto isso. Claro que agora vamos dar continuidade, há toda uma série de questões que queremos e temos mais ou menos planeadas. Sim, mais visitas. E não foi por falta de vontade do próprio grupo, nem das pessoas que coordenam o grupo. Eles queriam dar uma continuidade, nem que fosse uma vez por semana, só que para nós também é difícil, não é? Sim, porque temos outros Uma trabalhos. vez por semana, ou 1 hora por semana, ou 2 horas que sejam por semana, deslocarmos-nos para Nîmes. Não temos nem disponibilidade financeira, nem... Não podemos repetir o projeto lá, porque também há outras freguesias que merecem, que também têm direito a isso. Possivelmente o próximo projeto comunitário será com a infância. Também há outros grupos etários que também temos de trabalhar, porque senão o nosso trabalho se cingia-se a um pequeno grupo. Isso não pode ser. Isso podia ser num meio rural mais pequeno, tipo, sei lá, Menta da Beira, coisa do género, que temos 10.000 habitantes, nós quase que ciclicamente conseguiríamos chegar a toda a gente de forma direta e indireta. Neste meio que nós estamos a falar de 100 e tal mil habitantes, portanto não conseguimos chegar a toda a gente e não podemos dar atenção sempre aos mesmos. Agora, claro, temos visitas marcadas e isso está mesmo também de certa forma planeado, e voltar a estar com elas, conversar com elas, e é possível a continuidade do projeto, é esse. Não as abandonarmos também totalmente. Acabou o espetáculo e a seguir já não há mais nada, não, isso também não pretendemos. O amor maior, toda a gente fala do amor grande, ninguém fala do amor pequeno. É uma tristeza. Eu casei com 21 anos, estive casada há 28 e estou viúva há 38. Este coração que não quer morrer, este coração grande, pequeno, maior do mundo. Nunca fiz nada na vida.
E ainda hoje, com este ar de resmungona, este aceitou sempre o sim. Eu fui feliz ao nascer. Foi lá, beira. É a grande realidade. Tive uns pais que me adoravam e me amavam de verdade. Depois que eu fui crescendo, com o amor verdadeiro, não sei se o do pai, se o da mãe, qual deles o primeiro. Quando já era crescida, novo amor encontrei. Foi o pai dos meus filhinhos, que nunca o esquecerei. Desse novo amor formou-se um lindo jardim. Nasceram filhos e filhas que fazem tudo por mim. O jardim reverdeceu e voltou à produção. Nasceu um neto e netas que eu amo do coração. O jardim bem cultivado não deve degenerar, que eu peço muito a Deus para nos acompanhar.